São 19 horas. Seu Mário está com problema no áudio dele, infelizmente ainda. Mas, se Deus quiser, próxima semana vai estar aqui conosco falando, né? Porque nas vibrações já está presente. Então, gente, a gente vai iniciar, né, o estudo da noite de hoje. Domingo passado nós concluímos o livro, né? Voltei. E a gente propôs para esse mês de dezembro, né, esses 3 últimos domingos, temas voltados sobre Jesus, né? Era Jesus, nosso mestre modelo. E César vai trabalhar conosco hoje, Jesus, o mestre do amor. Então, eu trouxe na noite de hoje, como leitura do livro Antologia do Natal, ou melhor, Antologia Mediúnica do Natal, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier. É o item 2, o título é Natal, pelo espírito Irene S. Pinto. Natal, grande bolo à mesa, a árvore linda em festa, o brilho da noite empresta, regozijo ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo, para os júbilos do povo em doce fulguração. Tudo é bênção que se enflora, de envolta na melodia, da luminosa alegria que te beija e segue além. Mas se reparas lá fora, o quadro que tumultua, verás quem passa na rua, sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga e dor. E ajudando aos peregrinos da esperança quase morta, talvez enxergues à porta o mestre pedindo amor. É sim, é Jesus que volta, entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupa aos nus. Anjo dos céus sem escolta, embora expressão serena, tem nas mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal, reparte o carinho que te envolve a noite santa, veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar. E na glória do caminho dos teus gestos redentores, recorda por onde fores que o Cristo nasceu sem lá. Ione? Elevemos nosso pensamento a Jesus, busquemos sentir a presença dele nesse instante. Senhor, que seja feita a vossa vontade sobre as nossas vidas. Em qualquer instante, Jesus, permite, ó Deus de amor, que a tua luz nos envolva nesse instante. Que ela resplandeça, Senhor, em nossa mente, para que ela se prepare com calmaria, com graça, para receber todo o ensinamento que vai ser colocado. Dai-nos, Senhor, o pão tão necessário à nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, a trilhar os caminhos do bem, confiantes que o Senhor está ao nosso lado, mesmo nos momentos mais desafiadores da nossa vida. Seja em nossos corações, agora e para sempre, que assim seja. Que assim seja. Dando continuidade, nós estamos recebendo mais uma vez, né, de forma virtual, né, nosso irmão César Júnior, esse irmão que tem colaborado ao longo dos anos, né, que a gente já está acho que uns 2, 3 anos já, estudando as obras, né, da codificação. E César, ele é um trabalhador voluntário espírita da Associação de Estudos Espírita Kardecista na cidade de João Pessoa.
é já um trabalhador que vem coordenando e trabalhando em atividades ligadas à mediunidade, aos estudos, à assistência social e também na divulgação da doutrina espírita. E recentemente, né, lançou também um livro, né, um livro mediúnico. Eu só esqueci o título dele agora, César, mas você pode falar. Então, assim, com muito amor, carinho, né, nós agradecemos desde então a você e a todos que vêm colaborando nessa divulgação, no estudo que ocorre na nossa casa, em nome de seu Mário, né, que é o nosso coordenador, da impossibilidade de falar aí, um problema na comunicação, mas que está presente, vibrando e agradecido, né, pela colaboração de todos vocês, os que participam, não é, assistindo, ouvindo, e os que vêm facilitar, trazer um pouco seus conhecimentos de forma voluntária. E a gente sabe que é uma dedicação à causa, não é? Porque no pleno domingo, horário de lazer, não é, do jantar também, mas está aqui doando um pouco ou muito do que já tem. Com vocês, César, a palavra. Boa noite a todos. Obrigado, Sunari, pela apresentação, pelas palavras. É um grande prazer estar aqui, né? É uma grande alegria quando somos chamados para o trabalho, né? A gente precisa estar pronto, né? Independente das circunstâncias, das dificuldades, dos empecilhos. Eu só nego um trabalho se não tiver jeito mesmo. Mas se tiver jeito, eu aceito, né? Porque não é por acaso, nada é por acaso, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Toda vez que somos chamados para trabalhar, nós somos mais necessitados e também nós somos os que mais aprendemos, né? Porque nós hoje vamos falar de amor. E amor é algo que, quanto mais a gente doa, mais a gente tem. Porque o amor, ele não vem de nós, ele vem de Deus. Ele vem realmente de Deus, e quanto mais a gente distribui, mais é produzido. E Jesus foi aquele ser que veio à Terra, né, a chamada do Cristo, para que nos mostre o caminho, a verdade e a vida, para que aprendamos a. E, sim, o título do livro que foi lançado, livro psicografado, Semeadura Evangélica, é o nome do livro. Então, vamos lá, né? Falar sobre Jesus. Jesus, será que Jesus é conhecido por nós? Será que a gente consegue já extrair a essência de sua mensagem? Ou será que Jesus ainda é um desconhecido? Eu deixo essa reflexão e ao longo da nossa fala a gente vai discorrer sobre isso, mas eu deixo essa reflexão. Será que já conseguimos vivenciar o Evangelho em nossas vidas, no nosso dia a dia, em todo ou em parte? Se ainda não conseguimos, em todo, ou por que ainda não conseguimos? O que é que está nos impedindo para que possamos realmente viver a mensagem do Cristo? A mensagem do Cristo, o Evangelho, que são as suas passagens aqui na Terra, que foram trazidas pelos escritores do Evangelho, são mensagens, são ensinamentos que são aplicáveis. O ensinamento de Jesus, ele não é utópico, ele é possível. E precisamos todos os dias nos alimentar dessa certeza, dessa fé, dessa confiança. Nós ainda somos muitas vezes, indecisos, duvidamos, questionamos, e aí é preciso que todos os dias nos alimentemos do seu evangelho, das suas passagens, dos seus exemplos, para que pouco a pouco o evangelho possa se tornar um evangelho vivo em nossas vidas. O evangelho realmente praticado. E quando a gente vai conseguir isso, é uma escolha nossa. Isso que é maravilhoso. Jesus, ele nos trouxe
que cada um conforme as obras. Eu acho isso tão fantástico, porque ele não coloca a responsabilidade em ninguém, a não ser em nós mesmos. Então não há culpabilização, nem nos outros, nem em nós. Há uma responsabilidade, cada um conforme suas obras. Assim como plantamos, iremos colher. Então depende de nós, unicamente de nós. E o amor é o cerne da mensagem do Cristo. Quando Jesus fala de instalar um reino de Deus nos corações dos homens, ele está dizendo de instalar o amor. E nós, no português, por exemplo, a gente utiliza amor e como se o amor tivesse o mesmo significado. Mas não, né? A palavra amor pode ter muitos significados. Existe o amor fraterno, existe o amor filial, o amor de pai, de mãe, existe o amor, aquele amor que você coloca na profissão que realiza, naquilo que você faz com dedicação. Mas o amor que o Cristo nos traz, ele é o resumo de todas as virtudes, de todos os amores possíveis. Porque é o amor divino. É o que a gente chama de amor crístico. É aquele amor livre, que não causa dependência, que traz liberdade. É um amor que nada impõe, mas que expõe, mas que vive. E aí há a dificuldade, que é o evangelho vivo. Certa vez, eu estava fazendo um trabalho de assistência social, de auxílio, né, às pessoas em situação de rua. E aí, quando a gente se depara é algo que eu gosto muito de estudar, de ler, de refletir, mas com o tempo eu fui percebendo que eu não podia ficar apenas nos livros, apenas nas leituras. Eu precisava ir ao encontro realmente daqueles que mais sofrem, mesmo porque nós somos chamados para isso o tempo todo. Com o tempo, né, quando a gente vai estudando, vai desenvolvendo a capacidade psíquica, a gente vai percebendo alguns nuances em nós. E uma coisa que eu percebi foi o seguinte, foi a presença mais forte da espiritualidade quando havia uma necessidade de auxiliar alguém à minha volta. Antes que chegasse a pessoa necessitada, que ligava, que mandava mensagem, e que chegava para mim a situação, eu já sentia uma presença mais forte da espiritualidade e começava a me vir as ideias, ensinamentos, reflexões, que eu iria utilizar logo em seguida. No início eu não entendia muito como é que funcionava, não sabia, eu começava a sentir e né, aqueles ensinamentos, e só lá na frente que eu fui percebendo que toda vez que sentia mais forte a presença da espiritualidade, isso não só na reunião mediúnica, não só na casa espírita, não só quando estou fazendo palestra ou dando aula, não, na minha casa, no meu trabalho, na rua, em qualquer lugar. Em qualquer ambiente eu comecei a perceber e a sentir essa presença, e logo após alguém ligava com essa necessidade, alguém surgia precisando de uma palavra de conforto, de uma assistência, de um auxílio, de uma assistência material. E aí eu fui percebendo que isso era um chamado, né, para que eu possa ir ao encontro daqueles que mais sofrem, que mais choram. E o ápice disso foi na pandemia. Na pandemia houve todo aquele trabalho, todo aquele fechamento, né? Fechava tudo, todo mundo em casa, lockdown, aquela confusão toda. E eu também fiquei, né? Eu sou funcionário público, eu e minha esposa, nós ficamos em home office. Então, financeiramente, tudo tranquilo. Meu salário no final do mês estava garantido, né? Estava ali isolado. E a casa espírita fechou por completo, ficou com as atividades online, e eu fiquei trabalhando online. Eu recebi muitas gravadas durante o lockdown em casa, muitas mensagens muito profundas de chamamento. E aí,
vários grupos que eu participava de estudos passaram a ser online, a gente ficou online, teve palestras online, e fiquei nesse processo. Ampliei a minha oração, mas aí aconteceu algo bem interessante durante a pandemia. Um dos meus filhos, ele adoeceu. E aí foi logo naquela época que estava tudo fechado, só que estava aberto era aquelas atividades essenciais. E no caso, a farmácia estava aberta, né? E o meu filho, ele começou a apresentar uns sintomas de resfriado, de febre alta, sem querer se alimentar, vomitando. E logo eu fiquei preocupado com aquilo. Né? Fiquei preocupado, logo liguei para uma farmácia aqui perto de casa, pedindo para que trouxesse alguns medicamentos. Um medicamento de soro fisiológico, aquele que se toma, Pedialite, também para vômito, para febre, pedi. Isso já eram umas 6 horas da noite, 7 horas, e eu fiz esse pedido e não chegou. Passou 6h30, 7 horas, 8 horas e não chegou. Isso que aconteceu. E aí liguei para lá, e eles disseram, não, tem muitos pedidos, mas está já chegando. Vamos mandar, tudo bem. E meu filho, desde manhã, ele já estava com esse processo de sonolento, cabisbaixo, sem querer se alimentar, aí teve febre, melhorava a febre, voltou a febre, essas questões. E aí, quando deu já perto das 10 horas, eu liguei, e aí eles disseram, me desculpe, mas não vai poder ser entregue. Porque tem muitos pedidos, o serviço é terceirizado, nós já estamos fechando, e eu achei aquilo um absurdo. Como é que pode? Eu estou com um filho doente em casa, fiz um pedido, fiquei de esperar esse pedido chegar, esse pedido não chegou. Mas assim eu peguei, não, vou sair de casa e vou para a farmácia, né? Comprar esse medicamento. E aí várias farmácias já estavam fechadas aqui em João Pessoa. E tive que me deslocar para um local aqui bem distante, que é no início da Epitácio Pessoa, um pouco distante de onde eu moro, foi aonde eu encontrei uma farmácia aberta. E quando eu fui chegando no estacionamento dessa farmácia, havia um homem, um jovem, e esse jovem, ele estava com os olhos cheios de lágrimas, ele estava nervoso, e ele chegou para mim pedindo desculpa, e disse o seguinte, me desculpe por eu estar lhe abordando, mas é o seguinte, eu tenho uma filha recém-nascida, que está em casa com a minha esposa, e eu saí de casa prometendo que iria trazer um leite para ela. E até agora, essa hora da noite, eu não consegui o leite. E aí ele trouxe, ele estava com um dinheiro na mão, alguns reais na mão, e foi me entregando esse dinheiro e disse assim, por favor, se o senhor podia completar para comprar um leite, aquilo ali me chamou a atenção, né? Porque saiu meio do meu mundo. Apesar de você ver as coisas acontecendo na televisão, na internet, mas quando você recebe um impacto ali, frente a frente, é diferente. Né? É diferente. Eu recebi aquele impacto, fiquei impactado, não recebi o dinheiro dele, comprei o que eu tinha que comprar e também comprei o leite para ele. Né? E dei o leite. Quando eu dei o leite para ele, entrei no carro e fui saindo, eu percebi assim, que ele estava chorando e orando, levando a alta, agradecendo pelo leite que tinha recebido. E aí eu senti a presença da espiritualidade e escutei o amigo espiritual dizer assim para mim, agora você pode voltar para o seu lar, que o seu filho, ele está bem. Nesse momento eu comecei a chorar, né, emocionado, e aí voltei para o meu lar. Quando cheguei em casa, abri a porta e falei para minha esposa, como é que está Emanuel? O nome dele é Emanuel. E minha esposa disse, ele está bem. Ele acabou de dormir, sem precisar tomar nada. Ele está bem. E aí foi dormir, dormiu a noite toda, no outro dia acordou bem. Realmente, ele ficou bem. Mas ficou uma grande lição para mim. De eu ficar mais atento
à minha volta. Porque aquilo foi algo me chamando para que eu saísse muito do só leitura, só conhecimento, ou só deixar que as pessoas viessem a mim, né, me procurar, pedindo auxílio, ajuda de alguma forma. Ali foi um chamado da espiritualidade para dizer assim, você precisa ir ao encontro daqueles que têm fome, que têm sede, que têm frio, que passam por dificuldades, que passam por dores. E aí, a partir daí, eu comecei a me engajar mais em trabalhos de assistência, trabalhos de auxílio, trabalho de ajuda, então na rua, em abrigos de idosos, em comunidade, porque eu sinto muito a presença da espiritualidade quando eu estou nesses ambientes. Às vezes as pessoas perguntam, como é que você consegue estar? Porque eu ficaria tão mal, ver tanto sofrimento. E na realidade eu fico muito bem, não pelo ver o sofrimento, mas por, de alguma forma, poder levar alguma mensagem, levar algum ensinamento, poder estar ali, dar atenção àquela pessoa, escutar a pessoa, olhar no olho dela. Né? Eu acho que isso que começa a fazer com que a gente desenvolva o amor que a gente precisa. A gente desenvolve o amor no contato com o outro. Jesus nos trouxe isso. Jesus ele não deixou nenhum templo. O templo dele era a rua. O templo dele era caminhando, indo ao encontro dos desfavorecidos, dos que tinham dores, dos que sofriam. E aí teve um dia, há pouco tempo, que eu estava num trabalho com os moradores em situação de rua, e aí estava lá aquele monte de gente em sofrimento, e ali muitas vezes drogado, com fome, com sede, muitos viciados, e outros não, outros pais de família que estão ali e de alguma forma foram levados para ali. E aí eu escutei os amigos espirituais dizerem assim, o evangelho vivo é contagiante. O evangelho vivo é contagiante. E o evangelho vivo é quando realmente nós fazemos isso, nós vamos ao encontro, vamos buscar realmente nos desenvolver e auxiliar e assistir de alguma forma. E todos nós temos potencialidades, todos nós, né? Todos nós, mesmo porque a potencialidade maior não vem de nós, vem de Deus. O bem não vem de nós, o bem passa por nós, ele vem de Deus. E Deus age através de nós. Então, e o amor é isso, o amor vem do alto. Então, se a gente acredita realmente na mensagem do Cristo, a gente precisa colocar isso em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. É uma luta todos os dias. É uma luta com a família, com o marido, com a esposa, com o filho, no ambiente de trabalho, na rua, na casa espírita, nos trabalhos de assistência, mas é uma luta. E aí Jesus, ele veio e nos trouxe que não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Quando Jesus disse que não veio revogar, mas cumprir, o que é que ele quer dizer com esse compromisso e essa lei? O que é que ele nos traz? O que seria cumprir a lei? Em um outro momento do Evangelho, né, que é dado, qual seria o mandamento? Qual seria o mandamento? E Jesus fala, né, que toda a lei e os profetas se resume em um só mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o nosso espírito, toda a nossa alma e ao próximo como a nós mesmos. Então, toda a lei e o profeta se resume no amor. Isso é tão forte, porque de tudo que existe de bom, o ápice é o amor. A paciência, a tolerância, o respeito, o bem, a doação, a entrega, o ouvir o outro. Tudo que a gente faz de bom, tudo que a gente faz de útil, e aí quando é perguntado, Kardec pergunta aos espíritos o que seria trabalho, os espíritos disseram tudo que for útil. Tudo que for útil é trabalho. Útil para quem? Útil para mim, útil para o próximo, útil para a coletividade. Então, tudo que for útil é trabalho. E trabalho é uma lei, a lei de trabalho, que está inserida na lei maior, que é a lei de amor. Então, se a gente colocar
o amor em tudo que a gente faz, a gente está no caminho da paz. Seguindo esse caminho. Então, Jesus, ele cumpriu essa lei. Mas a lei que Jesus cumpriu não foi a lei apenas escrita nos livros do Antigo Testamento. Foi a lei escrita na nossa consciência. Os Espíritos nos trouxeram que as leis divinas estão escritas aonde? Em nossa consciência. E Jesus veio revogar. Jesus, ele alterou a sociologia, a física, a forma de entendimento da medicina, da química, da biologia. Ele foi modificando tudo. Porque ele veio trazer e vivenciar a essência. Porque o amor é a essência de tudo. Ele veio vivenciar a essência. E aí ele fazia questão de muitas vezes contrariar aquilo que a época achava que era o correto. Por exemplo, a lei dizia que não deveria se trabalhar no sábado. Ou, então, não se pode curar no sábado. Jesus fazia questão de curar no sábado, inclusive em sinagogas. Por que isso? Porque Jesus, ele veio fazer cumpri-la. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, o mais importante é vivenciar o amor, é o serviço, é a oportunidade que está ali, independente das circunstâncias dos locais, e mesmo que digam que não se pode fazer. Mas se você tem amor no coração, é preciso que seja feito. Quando a gente vai ler e vai assistir filmes na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, a gente vê tantos seres que descumpriram as leis na época daqueles países que estavam em guerras. E salvaram milhares de pessoas. Porque eles agiram conforme a lei divina, não a lei dos homens. A lei dos homens são mutáveis, vai mudando. Mas a lei divina não. Ela não é mutável, ela não altera. Jesus, ele venceu todo tipo de preconceito. Quando Jesus vai lá, no poço de Jacó, e aborda aquela mulher samaritana, considerada de má vida, não só por ser samaritana, porque já ter tido vários casamentos. E ele vai à borda e oferece àquela mulher água viva. E a mulher diz, como é que falas comigo? Eu sou mulher, samaritana, e tão pecadora. E Jesus chama ela, Jesus chama todos, independente dos pecados. É a mulher adúltera, é a mulher a prostituta, é Zaqueu, o cobrador de impostos, considerado corrupto, é gentil, é judeu, seja lá quem for. Fazer cumprir é isso. É agir com amor para com todos, sem preconceitos. Jesus veio nos trazer pontes e não divisões. Pontes, não divisões. Hoje, a gente vê a mensagem do Cristo sendo trazida para dividir. Continuam trazendo a mensagem do Cristo com preconceitos. A pessoa que é casada ou que é separada. A orientação sexual. E várias outras formas de se trazer preconceitos, trazendo a mensagem do Cristo para apenas bens materiais. Jesus falou de vida em abundância. Vida em abundância é a vida de muitos bens? Será que é isso? É claro que vivemos na matéria e precisamos da matéria. A matéria é importante. É preciso ter casa, é preciso ter um veículo de comoção, precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir. Mas buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, tudo mais será acrescido. Então, é secundário. A matéria é secundária, importante, necessária, mas é secundária. Pegam a mensagem do Cristo e colocam como a vida em abundância é a riqueza. E a vida em abundância que Jesus nos traz, eu vim para ter vida. Vida em abundância. Vida em abundância é a vida de amor. A abundância não é aquilo que vem de fora. A abundância é o que a gente faz com o que a gente tem dentro da gente. O óbolo da viúva nos mostra que a abundância foi dela, que entregou as 2 moedinhas que tinha, porque ela deu muito mais pelo amor que colocou naquilo que faz.
Isso é abundância. Jesus veio cortar todos os tipos de preconceito. Jesus veio nos preparar para vivenciar a sua mensagem, que é a mensagem de viver a espiritualidade no plano material. E nos prepararmos para o nosso retorno à nossa pátria verdadeira. Esse é o cumprimento e essa é a vida, é a vivência. Fiquem à vontade para falar qualquer coisa, viu? Fiquem à vontade. E aí, outra passagem que Jesus nos diz, assim, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tem uma facilidade aqui. Jesus está dizendo assim, venha a mim, que eu vou lhe dar todas as facilidades no mundo. Não, ele está dizendo que se quiser vir, renuncie a si mesmo, renuncie ao egoísmo. Pense no bem comum, do bem coletivo, porque Jesus é o guia para o bem de todos. Não é só para o meu bem. Não é só para quem é católico, evangélico, espírita ou cristão. É para todos, inclusive para quem é ateu. Porque fora da caridade não há salvação. Porque cada um segundo suas obras. Renunciar a nós mesmos, o egoísmo. Toma a sua cruz. A cruz não é os outros, não é de fora. Os outros são oportunidades. As dificuldades, as facilidades nos entorpecem. E as dificuldades nos elevam a Deus, diz a espiritualidade. As dificuldades nos entorpecem. E as facilidades nos entorpecem. E as dificuldades nos elevam a Deus. Tereza? Oi, César. E quando fala aí nessa questão da renúncia, vontade, né? Tereza. Oi, tá escutando? Sim, agora estou. Quando fala aí nessa questão da renúncia, renunciar a si mesmo. E aí a gente vê como é difícil, né? Porque no Evangelho, quando fala de abnegação e devotamento, e aí é tudo renúncia, é tudo você se sacrificar em benefício do outro. E aí vem, né, uma reflexão que cabe, eu acho, para cada um de nós. Nós estamos renunciando em benefício do próximo, não é? Porque essa renúncia aí que Jesus diz é para a gente renunciar a nós mesmos, mas em benefício do nosso próximo. E aí, é isso que a gente faz? Ou o egoísmo está falando mais alto ainda dentro da gente, né? Verdade, Tereza. Obrigado por sua participação. E é isso mesmo, né? E onde é que está o egoísmo em nós? É preciso que a gente medite e reflita todos os nossos dias sobre nossas atitudes, como diz lá Santo Agostinho. Analisemos todos os dias, reflitamos, precisamos estar só para isso. A gente precisa meditar, refletir e pensar, peraí, onde eu posso me aprimorar na conexão com a espiritualidade, na conexão com as pessoas à minha volta? Será que onde eu estou passando, eu estou deixando um pouquinho melhor do que estava antes de eu chegar? Né? E aqui também é algo muito interessante. Jesus diz assim, aquele que quiser, tem imposição? Não tem imposição. É uma escolha. É uma escolha. E assim, eu estava meditando sobre isso, eu fiz uma outra palestra quinta-feira, e aí isso me veio à mente. Jesus diz assim, ó, é aquele que quiser. Porque todos nós estamos inseridos nas leis divinas. O progresso vai chegar para todos, mas sem imposição. Cada um no seu tempo. Nós não podemos dar saltos, mas podemos ampliar nossos passos. Mas para Deus e para Jesus, o mais importante do que a velocidade é a direção. Como é que anda a nossa direção? Como é que anda o nosso caminhar com Cristo? É nessa direção que é a mais importante. Quando a gente vai percebendo que, por mais dificuldades que a gente vai percebendo que existe dentro de nós e à nossa volta, mas quando a gente percebe que a gente está seguindo o caminho certo, e não é com facilidades, é sim. Muitas vezes são dificuldades que vão surgir, mas as dificuldades nos elevam, porque nos faz a gente se aprimorar cada vez mais. A gente precisa confiar nisso. Então, o amor é uma escolha.
Se tem algo que eu gostaria que ficasse em todos nós aqui, encarnados e desencarnados, que estamos aqui reunidos, é isso. Amar é uma escolha. Colocar amor naquilo que a gente faz, colocar amor em nossas relações pessoais, só depende de nós. Porque para seguir o Cristo é para encontrar o amor. Quando Jesus diz, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Ele está dizendo, me seguir para quê? Me seguir para quê? Para amar. Para amar. Então, é uma escolha. Escolha. Então, se quiser escolher o amor, Jesus está aberto para nos acolher, para nos ampliar e nos assistir no que for possível. Mas aí a gente precisa confiar. A gente precisa crer. Isso precisa de fé. A gente precisa ter uma fé viva. O evangelho vivo é contagiante. Nós precisamos ter uma fé viva. Tem uma passagem evangélica que eu vi hoje essa passagem em um outro estudo que eu estava analisando, e é tão interessante, eu vou compartilhar aqui com vocês, que diz o seguinte, havia uma mulher, essa mulher era grega, Ciro-Fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse sua filha, o demônio. Então, assim, está lá em Marcos, capítulo 7. Que uma mulher, essa mulher não era judia, ela era grega, então ela era gentil. E ela estava com a filha, e essa filha, ela estava endemoniada, estava com os espíritos lá, obsidiando. E ela chega para o Cristo e pede que o Cristo cure sua filha. Sabe qual foi a resposta de Cristo? Olha só. Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Vocês entenderam isso aqui? Quando eu li isso aqui, eu não estou entendendo não o que Jesus quis dizer para essa mulher. Vou repetir. Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aqui nesse momento, Jesus está falando de filhos, os judeus. Porque Jesus nos trouxe que primeiro ele ia pregar para os judeus, para depois para as demais nações, não é? Então, quando essa mulher que não era judia, era gentil, era grega, pede primeiro a os judeus, para depois eu curar os demais. De pão, né? Saciar os filhos o pão, e ele é o pão da vida. E lançar os cachorrinhos. O que seria cachorrinhos? Cachorrinhos seriam justamente Jesus chamando uma forma provocativa de chamar os gentios. Essa mulher, quando escutou isso, já imaginou se a gente pedisse ajuda a alguém e alguém dissesse isso pra gente? A gente ia ficar logo revoltado, né? Espera aí, mas tá me humilhando, tá me provocando. Sabe qual foi a resposta da mulher? Olha só a resposta dela. Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Olha que coisa linda. Que ela disse. Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Isso foi um ato de quê? De humildade dela. E também de fé. E sabe o que Jesus respondeu? Jesus disse, vai, o demônio já saiu de tua filha. Por que eu trouxe isso? Eu trouxe isso porque nós precisamos desenvolver em nós a humildade, porque o renunciar a si mesmo precisa de humildade. E precisamos alimentar em nós a fé viva, mesmo que eventos contrários surjam à nossa volta. Essa mulher, ela foi surpreendida naquele momento com a passagem que o Cristo trouxe. Jesus provocou ela naquele momento. E ela se mostrou firme e forte no propósito da cura. E nós sabemos que a verdadeira cura que o Cristo nos trouxe é a cura da alma. É a cura de vencer os nossos engodos, né? As nossas imperfeições morais. Então, é fé, é evangelho, é essa vitalidade que nós precisamos desenvolver todos os dias. Em outra passagem, Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A gente não falou que o amor é uma escolha?
E Jesus nos disse, né, aquele que quiser vir após mim. E Jesus fala aqui de liberdade. A gente ainda confunde tanto o amor, que há tanto casos de feminicídio. Olha só, hoje, não é? O que está acontecendo na nossa sociedade. Vários homens assassinando as mulheres por ciúme, acreditando que estão amando, que amam aquela mulher. E quando a mulher não quer mais ficar com ele simplesmente mata. E mata por amor? Não, não é amor. O amor não gera dependência, e sim liberdade. Jamais. Jesus nos dá a liberdade. A lei divina, a lei de liberdade é uma das leis divinas. E ele nos dá a liberdade. Se ele nos dá a liberdade, devemos também dar a liberdade às pessoas à nossa volta. As pessoas podem ter a religião que professarem. As pessoas podem ter as decisões que desejarem, as convicções que quiserem. É preciso respeitar. Mas precisamos vivenciar aquilo que a gente acreditamos. O que acontece hoje na nossa sociedade? Normalmente se quer impor ao outro, convencer ao outro, e a gente ainda não consegue vivenciar o propósito maior. É todo mundo querendo dar uma de sabido e querendo mostrar qual é o caminho para todos, mas não vivencia aquilo que prega. E quando a gente vivencia o que prega, pode ter certeza, porque Jesus falou da luz do mundo e que nós podemos ser a luz do mundo. E a luz não é para que a gente brilhe, mas que possa iluminar o mundo à nossa volta, auxiliando as pessoas ao nosso redor. Tá no silencioso, Tereza. Nessa passagem, né, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aí, quando a gente vai estudar, o que é essa verdade? Aí, existem 3 tipos de verdade. A minha verdade, a verdade do outro, porque cada um quer estar com a sua verdade, né? A minha verdade, a verdade do outro e a verdade de Deus, que é dessa exatamente que Jesus diz aí nessa passagem. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E que verdade é esta? Conhecimento, né? O conhecimento. A gente precisa conhecer, por isso que o Espírito Verdade vem e diz, amai-vos, o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo, que é exatamente através da instrução, através do conhecimento, que a gente vai conhecer essa verdade. E aí cabe a nós uma outra reflexão. O que é que nós estamos a fazer do nosso instruí-vos, né? Do nosso conhecimento? A importância do estudo, né? Exatamente. Obrigado, Tereza, pela participação. E aí tem uma frase dos amigos espirituais, né? Da nossa casa, na CESES, que ele deu, certa vez, uma das mensagens, ele trouxe o seguinte: sábio não é aquele que muito conhece, mas é aquele que utiliza do conhecimento que tem para fazer o bem. Então, sábio não é ter muito conhecimento. Sábio é aplicar o conhecimento, mesmo que for pouco conhecimento, mas aplicá-lo no bem. Isso é sabedoria. Muitas vezes, aquelas pessoas que têm muito conhecimento, elas não são sábias. Por quê? Porque é arrogância, falta de humildade. Não deixa realmente que os olhos veem e aí o coração não sente. Os olhos é a candeia da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, que disse Jesus. E aí, verdade, a verdade, simplesmente, a verdade se chama amor. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade, ele está dizendo que a verdade é o amor. O amor em prática, o amor vivido. Porque a gente sente a verdade quando a gente coloca em prática todo o bem que esteja ao nosso alcance, auxiliando todos à nossa volta. E a gente sente o reino divino em nossos corações. Sentir a paz, pelo dever retamente cumprido, é felicidade. É o reino divino, é o amor. Então, a verdade, ela se resume no amor em ação. A caridade em ação. Não há verdade sem a prática do amor. Porque só o amor, como diz Paulo, né, na primeira carta aos Coríntios, só o amor. Se não tiver amor, nada seria. Só o amor.
e liberta. Liberta do quê? Liberta das nossas vaidades, do nosso orgulho, da nossa prepotência, do nosso querer impor, exigir, querer constranger, humilhar. Pelo contrário, o amor faz com que a gente queira cada vez mais que as pessoas sejam amparadas, assistidas, auxiliadas, né? Que aquela pessoa receba todo o amparo, toda a assistência possível. Por quê? Porque todos somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. E Jesus é o nosso filho maior, nosso mestre. Tereza e Inaldo. Pode falar, Tereza. Essa é quando você falou aí do amor, né? Amor, conhecimento. Tem uma frase, se eu não me engano, é no livro Mundo Maior, se eu não me engano, tem uma frase que diz assim: o conhecimento pode pouquíssimo comparado com o amor que pode muito, que muito pode, algo do tipo assim. Porque realmente, como você falou, né? A questão a gente ter o conhecimento e ser arrogante, né? Primeiro o amor sempre. O amor e a sabedoria, né? As duas asas, já diz Emmanuel, que nos conduzirá à nossa felicidade, que nos conduzirá a Deus. O amor e o conhecimento. O amor e a sabedoria. Mas esse conhecimento sem o amor não vale de nada, né? Verdade. E assim, as asas do conhecimento, elas são duas asas, né? É a asa da virtude, da moralidade e a asa do conhecimento, da intelectualidade. Mas elas convergem para uma coisa só, que é o amor. Porque o amor precisa dos dois. Precisa dar. Por isso que o amor resume tudo. Inaldo pode falar. Ô César, quando Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade, por que Jesus não respondeu alguma coisa? É, porque naquele diálogo com ele e Nicodemos, né? E Nicodemos fez várias perguntas, aquela coisa toda, e ele respondeu, né? As perguntas de Nicodemos, né? E a pergunta de Pilatos, né? Quando Pilatos perguntou o que é a verdade, né? E Jesus calou-se, né? Ficou mudo, não respondeu. Por que Jesus não podia responder alguma coisa, não? Inaldo, Jesus, ele é um grande sábio. O sábio do sábio, o mestre dos mestres. Ele é o mestre de amor e o mestre da sabedoria. E ali, o que aconteceu? Jesus, ele respondeu várias coisas, mas quando perguntado sobre a verdade, ele não ia... Não tem outra frase de Jesus que diz assim, que não deve jogar pérolas aos porcos? Uhum. Naquele momento, não adiantava Jesus discorrer sobre ele, sobre a verdade, porque ele não iria entender, não naquele momento. Ali não era o momento de falar, era o momento de viver. E aí Jesus viveu a sua mensagem da verdade, cumprindo com o propósito. Porque não adiantaria ele discorrer, ele discursar ali naquele momento. Porque ia acontecer e ele ficaria sem entender. É a mesma coisa quando Jesus vai lá com Nicodemos e Nicodemos vai e questiona Jesus, e Jesus fala que ninguém não pode chegar a ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Jesus fala isso, mas não explica o que seria. Porque ele não estaria apto ainda para entender. Entendeu? E a luz, ela não pode ser trazida com toda a sua força para todos ao mesmo tempo. A luz, ela precisa ser... Já imaginou se você está num ambiente bem escuro e liga uma luz muito forte, você vai ficar... a sua vista vai ficar turva, não é? Então, naquele momento, Pilatos não poderia compreender aquilo ali. Jesus não teria sentido. Por isso que ele preferiu viver aquilo ali sem discursar naquele momento. E Jesus era assim, ora ele silenciava, ora ele falava, ora ele reprimia, ora ele acolhia, mas sempre por trás de tudo tinha um amor e a lição do aprendizado. Alguém comentar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Valeu pela explicação. E aí, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando a gente pensa de ânimo, ânimo vem de
ânimos. Ânimos do grego é coragem, determinação, motivação, é a intenção por trás da ação, é o ânimo, é o propósito. Qual o propósito de nossa vida? Eu tenho bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus falou isso quando falou? Ele falou dizendo para os discípulos o que ia acontecer com ele. O que ia acontecer com Jesus. Mas eu tenho bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas que mundo ele venceu? Ele não foi morto, foi assassinado, sacrificado, mas foi vencer as intempéries do mundo e permanecer firme e forte no propósito de servir, de amar e de realmente cumprir. E a paz e o amor a gente encontra em nós quando a gente cumpre com o nosso dever. O que é que Deus espera de nós? Qual é o chamado para a nossa vida? Onde estivermos, com quem estivermos, em que situação estivermos passando, aquilo é um chamado para que a gente possa desenvolver o melhor que há em nós. Emmanuel nos traz essa reflexão. Toda vez que os obstáculos nos interponham entre o dever da ação e a necessidade da cooperação no serviço do bem aos semelhantes, que redundará sempre em benefício de nós mesmos, peçamos o auxílio divino através da prece silenciosa e atendamos a todos aqueles que nos digam respeito à tranquilidade da consciência. Tranquilidade e consciência. Não é virar as costas. É enfrentar e auxiliar e servir dentro do possível. Mais à frente de quaisquer outros, sem qualquer fundamento sério na vida espiritual, tenhamos suficiente coragem para romper com eles, na certeza de que, com a bênção de Deus, saberemos atravessar todas as crises e empecilhos da luta cotidiana, se nos pusermos a trabalhar. Nós falamos aqui de trabalho, que trabalho é tudo que for útil, e também a gente chegou a falar aqui, né? Sunade comentou que hoje é um domingo, que é à noite, é hora do jantar, da família, e que está aqui, né, participando dessa palestra. E aqui é o que que Emmanuel está nos trazendo, que é o seguinte, ó, quando chegar o chamado para o serviço, só recuse se realmente for algo eminente, de eminência. Porque senão, siga o caminho do bem. Faça aquilo que sua consciência pede. Não desista. Insista. Jesus disse, só aquele que persistir até o fim será salvo. Justamente, é uma escolha. Exatamente, é uma escolha. E aí, os obstáculos por si mesmos de renovação e progresso, que possa parecer fracasso ou desacanto, é preparo de um mundo novo. Isso é fé. Diante das dificuldades, dos problemas, que possamos ver e compreender que aquilo que está acontecendo, Deus muitas vezes nos tira ao chão para que possamos compreender que podemos criar asas e voar. As asas da sabedoria e do amor, né? E da moralidade. Então, não fiquemos paralisados diante da dor e da dificuldade. A dor e dificuldade é para que a gente ame, para que o amor cresça em nossos corações. E aí, para terminar, eu gostaria de trazer uma mensagem. Essa mensagem foi recebida agora há pouco em uma das reuniões mediúnicas nossas da casa. Eu queria refletir com vocês acerca dessa mensagem. Eu vou lê-la, tá? O título da mensagem é Sublime Desconhecido. Incomparável, magnânimo, insubstituível, desconhecido. Muitas são as religiões que apregoam os seus ensinos. Inúmeros são aqueles que afirmam segui-lo. E referências à sua mensagem ecoa diariamente por todos os cantos do mundo. Beleza irrepreensível, emoção extasiante, alegria divina, chamado permanente. Nós falamos de escolha, não é? E do chamado. Toda escolha se precede um chamado. Contudo, a essência de sua mensagem ainda é desconhecida pela maioria da humanidade. Amplia-se a inteligência do homem,
Evolui o entendimento com a aquisição da cultura. Surgem novas formas de interpretação do seu Evangelho Redentor. E um clarão ressoa no mundo com o advento do Consolador prometido como bálsamo para a humanidade sofrida. No entanto, Jesus é inteligência e emoção, sabedoria e amor. Para conhecê-lo, em essência, a partir da mensagem consoladora da doutrina espírita, é necessário ampliar os horizontes da alma por meio do aprendizado constante, que conduz ao desenvolvimento da humildade. Falamos aqui, né, de conhecimento e de humildade. Enquanto os cristãos, e de modo mais particular, os espíritas, não colocarem em prática os ensinos evangélicos recebidos, demonstrando a transformação moral por meio da mudança de hábitos, Jesus continuará a ser o sublime desconhecido, ainda que tão celebrado, lembrado e estudado. Mudar hábitos não é fácil. Os nossos vícios morais se coadunam nos nossos hábitos. Dos pequeninos hábitos, aqueles hábitos que a gente acha, esse hábito, ele não é tão prejudicial, mas pode ser muito prejudicial. Ali, aquela palavrinha grotesca, aquele julgamento ali que você faz a alguém. Às vezes os hábitos mesmos, o hábito de comer em excesso, o hábito de dormir tarde, são hábitos, pequenos hábitos que podem nos prejudicar a caminhada para o encontro do amor. Não é fácil mudar hábitos. É preciso coragem para reconhecer a necessidade da mudança e, de fato, mudar. Rompendo com velhos comportamentos arraigados, a fim de permitir o surgimento de novas posturas, nascida da firme decisão de avançar em virtudes, em todas as vertentes da vida. Disse-nos Jesus, não vim modificar a lei, mas para fazê-la cumprir. Foi assim que a gente começou a palestra, né? O cumprimento da lei está em seus ensinos, que nos chamam ao conhecimento da verdade, falamos da verdade, que habita em nós. Verdade essa que somente se revela pela prática do bem, sem olhar a quem, sem preconceitos, a todos, indistintamente. Inclusive para aqueles que são de partidos políticos diferentes, de vertentes filosóficas diferentes, de credos diferentes, raças diferentes. A verdade é o amor. E para acessá-lo em nós, surgem os aparentes percalços do caminho, que são, em verdades, convites à mudança da rota. Olha só, as dificuldades são convites para a mudança. Caminhos estreitos, mas que conduzem à liberdade. Que possamos nos esforçar para encontrá-lo em nossos corações. E espargir paz, hoje, amanhã e para todo e sempre. Todo o sempre. Para que a mensagem do Cristo se torne viva, falamos de evangelho vivo, né? E pulsante em nós, é preciso comungar com o seu evangelho de luz. E isso só é possível quando saímos do comodismo e nos colocamos com humildade a servir. Reconhecendo no serviço o fator essencial da existência humana. A gente também falou do serviço, de sair do comodismo. E ele coloca aqui que o serviço é o fator essencial da existência humana. É o trabalho. É a doação. Vivamos certos de que Jesus é o caminheiro que segue sempre ao nosso lado, especialmente nas horas mais difíceis. Mas, para que ele se desvele em nós, não basta o conhecimento teórico de seus ensinos. É indispensável que sua mensagem se radique em nossos corações, pelos atos de amor que deixamos irradiar. Irmão José, mensagem psicografada em reunião mediúnica na SESESC, dia 22, foi em outubro desse ano. Então, com isso, eu agradeço a oportunidade de podermos aqui refletirmos juntos acerca do Evangelho, acerca do Cristo e acerca do seu amor por nós. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, César, por esse momento, né, que foi tão bom e é tão bom, em nome de seu Mário, viu? Eu agradeço. E para finalizar, o
sei nem se ainda cabe uma prece diante dessa mensagem tão bela, não é? Mas para não quebrar o protocolo, né? Vamos fazer uma prece final. Aquele irmão que desejar fazer, esteja à vontade. Bora, Elvira, trabalhar. Bora trabalhar. Então vamos lá. Vou abrir aqui a câmera. Inicialmente agradecer a César aí. Gratidão pelo excelente trabalho. E vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Agradecer a oportunidade de estarmos bem, de estarmos aqui nessa noite, tendo Jesus como o nosso guia, o nosso farol, e juntos pedir a Ele que continue nos abençoando a semana que se inicia, continue com a sua mão poderosa em nossas vidas, nos dando coragem, resiliência e, acima de tudo, sem esquecer o amor que Ele tem por cada um de nós. Abençoe cada um que está aqui, estenda essa luz aos seus lares, aos seus familiares, e agradeçamos pela oportunidade de termos um Pai tão maravilhoso, que nos acolhe, que nos ama, que não nos deixou órfãos, nos dando essa doutrina esclarecedora. Que o Mestre Jesus possa ficar conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, em nome de Deus e da espiritualidade que nos assiste, né? A gente conclui esse trabalho dessa noite, agradecendo a César mais uma vez pela disponibilidade e agradecer também a participação de todos os irmãos que estão aqui, sempre conosco, não é? Mesmo aqueles que não puderam estar presentes fisicamente aqui, mas que eles também sejam assistidos pela espiritualidade maior. Uma boa semana a todos. Muito obrigada, César. Boa semana, meu povo. Até o próximo domingo. Estaremos com Ricardo, não é isso? E Elvira, o último domingo.